Olá, Brasil do meu coração, chegando mais uma vez aqui com uma palavra e eu quero dar continuidade sobre esse tema aí. Não pare de chorar, isso mesmo. Muitas vezes, eu já falei no vídeo anterior, quero dar aqui continuidade, pessoal, justamente a esse tema, né, essa questão de você estar chorando, remoendo, reclamando, aí você vai adoecer, meu filho, viu? Tá certo? Vou repetir de novo, pare de chorar, porque se você não parar de chorar, as coisas vão piorar na sua vida, é isso mesmo, sabe? Eu podia aqui estar falando para você uma palavra, como o povo diz aí, de vitória, entregando bênção para você, coisa assim desse tipo. Mas vai adiantar, você tem que parar de chorar. Aqui quem vos fala é o pastor Wagner Magalhães, seja bem-vindo ao meu canal. Queria pedir para vocês assinar o canal, isso mesmo. Assine o canal e ative as notificações para você parar de chorar. Isso mesmo, porque se você não assinar esse canal, né, a tendência é você ficar ali, né, escutando as picuinhas ali e gente que não fala o que é para falar e você vai continuar chorando. Assine o canal e também ative as notificações. Vamos para a palavra. A palavra diz o seguinte, né, pessoal? A palavra diz: E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus, né? Está aí em 1 Samuel 30, versículo 3 até o versículo 6, tá certo, pessoal? Essa história é uma história bem interessante, né? O que aconteceu na vida de Davi, talvez esteja acontecendo na sua vida. Não quero dizer que você perdeu mulher, perdeu filho, coisa assim desse tipo, né? Mas muitas vezes a gente vem numa sequência de luta, de provação, de deserto, de assolação, muito ruim nas nossas vidas e a gente se depara muitas vezes com certas perdas, né? Muita gente aí só prega vitória, mas aqui eu não estou aqui para falar de ilusão e de fantasia, estou aqui para falar daquilo que eu vivo e é isso que eu quero que você entenda, né? Há mais de 40 anos que a gente vem nessa caminhada. Mas aqui a gente vê Davi numa situação bem, né? Uma situação bem, como se diz, inusitada, uma situação bem complicada, né? A gente vê Davi aqui, né, justamente passando por uma situação, digamos assim, uma situação bem delicada, né? Porque ele estava ali justamente numa situação, podemos dizer, de perda, né? Uma situação bem complicada, uma situação bem melindrosa, né? Então ele chegou naquela cidade, o nome da cidade era Ziclag. Os amalequitas, eles haviam invadido aquela cidade e tinham levado seus filhos, é terrível, e também filhas, juntamente com as suas esposas, entende? Quando Davi viu aquele cenário, aquele quadro, aquele ambiente, né? Bateu nele ali, pessoal, uma tristeza. Você já teve tristeza? Você já teve angústia? Quando você se deparou diante de uma situação assim? Uma situação bem delicada, uma situação de pavor, uma situação, né, em que você olha para um lado, você olha para o outro e você diz assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Bota a mão na cabeça, o desemprego bateu na porta, aí aquele diagnóstico médico bateu na porta, a filha, né, se coisou aí, o filho se coisou, sabe? Essas coisas que acontecem na vida do ser humano, entendeu o que eu estou querendo dizer? E agora, como é que eu vou resolver essa situação? Tá difícil agora para resolver. É ou não é, pessoal? Foi o que aconteceu. Davi olhou para um lado, Davi olhou para o outro e chorou. Tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Alçaram a voz, olha lá, alçaram a voz. Entendeu aqui, ó? Alçaram a voz e de repente aqueles homens de guerra, aqueles homens, sabe, que
que sabiam lutar, coisas assim desse tipo, eles começaram a chorar. Começaram a chorar, foi, entendeu? Alçaram a sua voz e foi terrível, sabe? Eles começaram a chorar. Entendeu o que estou querendo dizer? Sabe? Aí eu pergunto a você, chorar vai resolver, pessoal? Me diga, seja sincero. Chorar resolve? Não vai resolver não, entendeu? E aí o que acontece? E Davi muito se angustiou, Davi muito se angustiou, porque aconteceu aquela situação, entendeu? Ele ficou muito angustiado, e aí o que acontece foi que Deus disse para ele o seguinte, sabe? Ele se angustiou, tal, aquela coisa toda, ficou amargurado. Todavia ele se fortaleceu no Senhor. Não tem outra coisa, não tem outro meio. A gente tem que se fortalecer em Deus, sabe? Aquele que se fortalecer em Deus é o que vai vencer, entendeu? Os que se fortalecem em Deus, pessoal, é os que vão vencer, entende? Agora aqueles que ficam paralisados pela luta, pelo problema, pela dificuldade na sua vida, esses vão ficar penando, pessoal. Foi quando Deus confrontou Davi e perguntou a ele, rapaz, por que tu estás assim, desanimado? Por que tu estás assim triste? Por que tu estás assim abatido? Como quem diz, rapaz, tu é líder, tu é o comandante desse exército, tu é a pessoa responsável de conduzir esse povo. Por que tu estás desse jeito? Sabe, porque Deus não chega assim, pessoal, para ficar dando lenço para você, não. Deus diz para você o seguinte, ó, levanta a tua cabeça, rapaz. Sacode o pó da sandália, do sapato e vai-te embora, sabe? O que acontece com a gente é isso, que a gente fica chorando porque a gente quer que Deus ele fique, né? Ele fique ali nos alisando, coisa assim desse tipo, batendo no nosso ombro, dizendo, eu sou contigo, meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Não, Elias estava lá na caverna, passando por aquela situação, Deus disse, o que é que tá fazendo aqui, rapaz? O que é que tá fazendo aqui? Moisés chegou lá, ficou dando desculpa para Deus, que eu sou gago, que eu sou mudo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Deus disse assim, olha, e eu perguntei se tu é gago, homem, pega aí a vara e vai embora, sabe? É isso. Ou vai, ou não vai. Por isso Deus diz sempre, olha, não chore não, viu? A Sara voz e chorou, Deus disse, olha, pode parar de chorar, viu? Pode seguir em frente, porque esse negócio de chorar não vai resolver não, viu? Então é isso que Deus quer falar para você, sabe? Talvez você estivesse esperando aqui uma palavra de vitória, mas a vitória é essa aí. É você deixar de chorar, deixar de ser depressivo, deixar de ser problemático, deixar de mimimi, subir em cima do cavalo, botar a espada do lado e ir para a guerra e pegar aquilo que, sabe, que foi roubado de você. A confiança em Deus, a esperança. Muitas coisas foi roubado da sua vida, entendeu? E fazer assim. Foi isso que Davi fez. Mas eu não sei onde o pessoal está. Vá na direção, vá na unção, vá na confiança de que Deus vai lhe dar vitória. Sabe? Só precisa disso. Então, você vai escolher. Deixe nos comentários. Eu vou ficar chorando, pastor. Ou deixe nos comentários. Pare de chorar hoje. E vou me embora. Vou levantar a cabeça e Deus vai me dar a vitória. E eu vou para a guerra, vou voltar para a guerra de novo. Você que deixou de guerrear, volte para a guerra de novo, viu? Deus lhe chamou, foi para a guerra. Deus não lhe chamou para ficar aí com esse mimimi, tá bom? Vá para a guerra, porque é na guerra que Deus vai lhe dar a vitória, sabe? É na guerra que Deus vai agir na sua vida. Se você não for para a guerra, você não vai conseguir não, viu? Se levante, se anime, sabe? E vá para cima, porque Deus vai lhe restituir tudo que você perdeu. Sua saúde, a sua vida espiritual, seu ministério, sua família, sabe, suas finanças, tudo Deus vai lhe restituir. Vou ficando por aqui e não esqueça de assinar o canal, viu? Tá certo? E a gente se vê.